September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Salve mais uma vez, Lords, aqui é o Jones e eu mato zumbis sem usar óculos 3D. Aí está! Saudações novamente, Lords, aqui é o Michael e The Zombies Ate My Neighbors. Oh my god. Quem entendeu a referência entendeu, quem não entendeu já era. Quem entendeu sabe que esse foi o primeiro jogo Survivor da história. Maoi! Ah, você vai contar, mano? Sacanagem. Pode editar essa parte depois. É easter egg. E é isso, Lords, estamos aqui gravando mais uma vez um Lordcast sobre games e hoje nós vamos falar da franquia Resident Evil. O que aconteceu, o que a série desandou ou não, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Eu acho que não tá tão ruim, mas acho que poderia ter sido diferente. Eu acho que foi a franquia que fez a Capcom virar mercenária, isso sim. Ah, sim, eu tô aqui, tem o modo Mercenaries no Resident Evil. Exatamente, foi um dos primeiros motivos, na verdade. Antes de tudo, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui da história de Resident Evil para chegar até o sexto jogo que foi lançado aí recentemente. E antes de tudo, gostaria de avisar que vai ter spoilers mais uma vez. Vamos subir aqui o alerta. Depois não digam que a gente não avisou, certo, Michael? Pô, cara, mas spoiler de Resident Evil, eu acredito que do 4 pra trás você não tá dando spoiler pra ninguém, mas tudo bem. É isso aí, não temos muitos recadinhos, não temos muita coisa para falar hoje, vamos direto ao assunto. Ah, então beleza. Resident Evil 0, 2, 3, 4, 5, 6. Mas primeiro vamos lançar aqui mais um super resumo do Lordcast, por favor. Ao nosso modo e a grosso modo. A nosso modo, bem rápido, bem fast, uma coisa bem flash. Tudo começa em 1996, quando uma empresa Capcom lançou um jogo chamado Resident Evil. É o Biohazard americano. Quem se lembra, foi um jogo bastante revolucionário, né? Um jogo naipe Survivor Horror. Ele misturava vários elementos que cada jogo tinha separado, né? Um jogo tinha estratégia, quer dizer, um jogo tinha enigma, outro jogo tinha sangue, outro jogo tinha tiro. Então Resident Evil juntou tudo. Oh, meu Deus. Então, a história basicamente, Michael, você lembra melhor da história do 1? O que eu me lembro é uma equipe de soldados lá da Stars. Tem dois times, na verdade, o time Alpha e o time Delta. O time Alpha foi a primeira equipe que foi enviada para verificar os sumiços e coisas estranhas que estavam acontecendo ao redor da mansão. Não era nem na cidade de Raccoon City. E esse primeiro grupo acaba se perdendo e não tem, como eu posso falar, não tem contato. Ninguém sabe o que ocorreu com essa primeira equipe. Aí eles mandam a equipe dos principais, da Jill e do Chris, para investigar os acontecimentos da mansão e tentar resgatar os primeiros soldados. Tanto que no meio do jogo você acaba trombando com uma boa parte deles mortos. Acredito que a Rebecca é sobrevivente. E o Barry, acho que são os únicos que você consegue resgatar vivo da mansão. Quer dizer que eles mandaram uma equipe verificar a equipe que foi mandada primeiro para verificar a situação. What are you doing? Exatamente, que é o que você... É os dois personagens jogáveis que você encontra no jogo. No caso... Só retificando, o Barry ele faz parte da equipe segunda que vai junto com você. Acho que é a Rebecca que é a única sobrevivente, então. A Rebecca, ela é do Resident Evil 0, que na verdade é um jogo que foi lançado bem depois pra GameCube, só que na história ele é o primeiro, né, o 0, e conta como é que ela chegou lá. Ela chegou por um meio diferente, por um trem. Eu não joguei, infelizmente, queria muito ter jogado, quem sabe futuramente eu tenho oportunidade. E o jogo basicamente é isso, uma equipe vai investigar uma mansão no meio do nada, devido a vários relatos e ocorrências de assassinatos, criaturas estranhas. A coisa começou a ficar estranha, a equipe foi encaminhada, e lá, na mansão, né, clássica, se você não conhece, é um pouco difícil, né, você não tá sabendo o que se trata, mas tudo começa meio com aquele termo, né, era muito bacana porque você achava que era algo sobrenatural, você meio que era bem ignorante da situação, o jogador e o personagem, e com o tempo você ia descobrindo que, na verdade, tudo se tratava de uma experiência, né, tudo científico. Nossa, é muito louco quando aparece o primeiro zumbi, cara. Você chega perto do corpo, vira o cutscene do zumbi, você acha que é só um cadáver comum, daqui a pouco o bicho começa a se mexer.
e vem pra cima de você. Cara, não tem como lembrar e explicar do mesmo jeito, cara. Só jogando na época mesmo pra você conseguir entender. É porque na minha cabeça tá numa forma. Eu acho que se eu pôr o jogo hoje jogar, ele vai estar completamente diferente do que eu lembrava. Então eu não vou me atrever a fazer isso. Não, mas com certeza. Depois nós tínhamos Resident Evil 2. E já era uma cidade que foi sitiada, uma cidade bem próxima à mansão, que é a famosa Raccoon City, que eu nunca vi uma cidade ser tão explorada como essa. E o Resident Evil 2 e o Resident Evil 3. O jogo foi lançado em 98, o 2, e em 99, no ano seguinte, foi lançado o 3, e ambos se passam basicamente ao mesmo tempo. Algumas diferenças de horas, né? Tudo acontece no mesmo dia, só que em perspectivas diferentes, com personagens diferentes, né? Passando algumas vezes pelos mesmos locais, só que não ao mesmo tempo. Tanto que você não cruza com ninguém dos outros jogos. Na opinião de toda a saga Resident Evil, eu acho que o 2 e o 3, que basicamente é o mesmo jogo, né? Acho que foi a melhor série. A melhor fase da série foi essa. Depois veio o Code Verônica, pra meio que se arraspa do tacho. E depois disso a série desandou. Sim, exatamente. Mas, no caso, o 2 e o 3 foi o que ficou mais popular na época do Play 1. O 1, acredito que ele não pegou tanto devido ao nível de dificuldade. O 1, mesmo você jogando com a Jill, você pode escolher entre dois personagens ali no início do jogo. Cada um vai ter atributos diferentes e armas diferentes já desde o início. Cara, mesmo jogando com ela, é difícil o jogo, cara. Então eu acredito que por isso não caiu tanto no gosto popular. Você vai falar de Resident Evil com quem jogou no Play 1, eles vão lembrar primeiramente do 3 e do 2. Pouca pessoa vai falar que curtiu. Na verdade, se você falar Resident Evil, o que vem à cabeça é o Nemesis, né? Exatamente, o Nemesis, cara... O Nemesis, ele virou com a marca registrada, ele virou o mascote do Resident Evil. O 2 tinha um vilão lá chamado Mr. T, só que, cara, ele não dava impacto, tá ligado? Ele era só um cara gigante. Você lembra a última animação, cara, que teve do Resident Evil? Ah, sim, o Condenação. Era Condenação? Exatamente, aqueles monstros ali, cara, é o Mr. T. Sim, eu me lembro que na época, quando eu jogava, quando eu era criança, a gente chamava ele de Agente X. Caramba, mano. A gente chamava de Agente X, ele é o Agente X. E ele era bem o Nemesis, né? A diferença é que ele não corria. Ele era muito lerdo. Muito lerdo, você gastava balas e balas e balas, e ele caía no chão. Quando você atravessava a porta, ficava tudo preto e mostrava ele levantando de novo, até o fim. Resident Evil 0, 3, 4, 5, 6. Vamos voltar lá na recapitulação. O 2 conta a história do Leon Scott Kennedy e da Claire, recém-chegados na cidade. O Leon... Claire Redfield, né? Irmão do protagonista do primeiro filme. Exato, irmã do Chris. O Leon, ele chega porque ele foi transferido de cargo, né? De polícia. Ele foi pra trabalhar em Raccoon City. Mas ele não tinha nem ideia do que estava acontecendo na cidade. Ele simplesmente chega lá e encontra da forma que tá. A Claire vai na cidade já à procura do seu irmão, que desapareceu nessa busca. Os dois acabam se encontrando logo de início no jogo, dentro de um bar, acabam lutando contra alguns zumbis e resolvem seguir juntos na viatura do Leon. Nesse meio tempo, um zumbi dentro da viatura no banco de trás faz com que o carro perca o controle e colida contra um caminhão. Nessa, a rua fica bloqueada e cada um consegue escapar de um lado do acidente. Então, aí que fica, você escolhe o disco 1 ou o disco 2. O jogo é duplo, você colocou o disco 2, acho que você joga com o Leon, se eu não me engano, e o disco 1 você joga com a Claire. Aí você terminando com um, você vai dar loading no outro disco e você vai fazer o caminho oposto. É o mesmo jogo por caminhos diferentes. Na verdade, nem era o mesmo jogo. Você seguia caminhos diferentes de acordo com o personagem que você tava e isso aumentava muito o replay. Não. Ah, não? Não é de acordo com o personagem que você tá, cara. É de acordo com qual disco você coloca primeiro. Não, eu digo assim, se você jogar com a Claire, você vai ter armas diferentes, você vai ter acesso a caminhos diferentes do que quando você for jogar com o Leon. Não. Não? Ué, mas eu lembrava, pra mim era não, diferente, cara. É assim, vamos supor, o primeiro caminho do save do 0 é 1. Você só vai escolher através do disco com quem que você vai jogar.
Ah, tá. O primeiro caminho sempre vai ser o mesmo, você só vai escolher pelo disco. Você vai escolher o personagem, né? Você vai escolher o personagem só através do disco. O primeiro caminho do primeiro loading é sempre o mesmo. Aí o caminho do segundo loading no outro disco vai ser o caminho que sobrou. Você só escolhe pelo disco o personagem. Caramba, pra mim, na minha cabeça, não era tão complexo assim, não. Mas, enfim, basicamente no 2, você já acaba descobrindo a corporação Umbrella, toda aquela conspiração, experiências e cada vez mais criaturas diferentes, os Leakers. Descobre a Ada Wong. Ada Wong, a primeira aparição da Ada Wong no Resident Evil 2. Depois vem o 3. Né? A gente não precisa se aprofundar tanto, acho que a história já é autoexplicativa, né? Você tem que sobreviver. E no 3, você joga com a Jill Valentine, a heroína do primeiro jogo. Que eu acho que foi o que eu mais joguei, muito bom. Sim, cara, ele tem o fator replay, que ele tem lá o modo mercenários dele, que eu acho que é mais complexo e mais legal também. É, um minigamezinho, né, cara? Porque é só você tem uma bomba no corpo. E você tem que ganhar tempo, né? A Umbrella coloca uma bomba no corpo deles pra obrigar eles a fazer o serviço e não fugir. E você tá à procura de fazer sua missão, que é encontrar sobreviventes, parece que você tem que eliminar, né, provas que incriminem a Umbrella disso, se eu não me engano. Bom, na verdade, você começa lá num ponto X do jogo, que eu acredito que seja o posto de gasolina. Não, é num vagão de trem. É no bondinho. Ah, exatamente. No vagão de trem, você tem que fazer o caminho oposto até o container, onde o cara onde o primeiro humano que você encontra com a Jill na história comum se esconde. Você tem que voltar até aquele container. E no meio do caminho, cara, cada zumbi que você consegue matar é um segundinho a mais ali que você ganha no seu tempo. E os sobreviventes também que você consegue encontrar no meio do caminho escondidos te dão uma quantia razoável de tempo para você voltar até lá. O problema é que no meio do caminho você encontra Hunter Gamma, tem hora que você cruza com 2 Nemesis, e é muito mais complicado, cara. Eu consegui chegar sem bala até a escada que desce pro container, lá eu morri. Eu falar em Nemesis, o jogo dava um fator desesperador. O Nemesis te perseguindo, Nossa, cara. Era muito... Ele tirava a sua paz. Era engraçado que assim, tava aquele silêncio. Só você ficar longe da porta, você escutava a porta fechar e pum, começava a música. E era o Star. Stars. Não, era demais. Era muito bom esse vilão. Foi um dos melhores vilões que eu já... Que foi bom, cara. Eu gosto de jogos em que ele provoca reações no jogador. E o Nemesis era esse. Ele tirava a sua paz, cara. Ele tirava a sua paz. Correndo em zigue-zague e escapando dos tiros de bazuca, mano. Apesar que não era muito difícil escapar do Nemesis, né, cara? Ele mais te incomodava. Quando você já... Exato. Tipo assim, você é uma criança, nunca jogou Resident Evil, você fica assustado. Agora você já tá, tipo que nem eu, fui relembrar, quando foi jogar no meu PSP de novo. Então, quando você já manja a jogabilidade, é muito fácil. Ele só tá lá mais pra te incomodar mesmo. É que você fica assim, tem que ir rápido que ele vai aparecer, então não vai dar pra investigar melhor aqui a situação, então... É da hora a hora que você tem que sair da delegacia e ele entra arrebentando a janela. Nossa, é a melhor aparição. É a melhor aparição. É muito rápido, mas a melhor aparição é que você fica mais ferrado, eu acho. Muito bom essa parte, cara. Muito bom. Mata, mas não mata, né? E você pode sempre escolher, né, cara? Ou você gasta suas balas e mata, meio que desmaia ele. Se não mata. Se deixa ele desmaiado, você tem ali alguns minutos de paz, né? E depois... Dá pra tirar algum item dele, eu acho. Não, eu acho que não dá. Ele não deixa cair nada. Eu sei que ele fica um tempo ali inativo, ele deixa você em paz por um pouco de tempo e depois ele volta a te perseguir. E no 3 é a mesma perspectiva de fuga. É você tentar descobrir, acabar pegando fragmentos da verdade sobre a empresa que causa tudo aquilo e fugir. Exato. Né? Porque a cidade vai explodir e nesse meio tempo em que você está numa parte da cidade fugindo com o Leon, que é o Claire, de trem pelo subsolo na base, você está em outra base com a Jill e o Carlos. E você vai fugir de helicóptero pelo Carlos. Inclusive, tem uma coisa muito interessante de quando eu joguei de novo Resident Evil 3, um pouco antes do final, você tem que apertar uns botões, né, para ligar uma espécie de um canhão, que era um projeto da Umbrella, para destruir o Nemesis de vez. E um pouco antes de você ir pra batalha final, você tá numa espécie de um desmanche, de um ferro velho. E nesse meio desse ferro velho tem esse vilão do 2, o Mr. T, caído no chão. Ó, easter egg.
E quando eu joguei, a primeira vez, quando eu era criança, você nem se toca com o que você viu. Eu fui perceber depois que eu joguei, ano passado, foi alguns meses, né, quando eu joguei no PSP, e eu fiquei perguntando, caramba, será que tem algum spin-off que poderia alguém ter passado por ali, né? E ter lutado, mas eu acho que não. Acho que era só mesmo algo que foi deixado no ar pra Capcom brincar com a criatividade do jogador. Mas se for de acordo com o filme, cara, são vários daquele Mr. T ali, não é? Eles são vários. Apesar que pra mim não eram muitos. É que o filme novo agora deu a entender que eles têm dezenas. Deu a entender que eles sempre tiveram dezenas dessa BOWS, né? Que eu achei ridículo isso, meu Deus. Resident Evil 0, 2, 3, 4, 5, 6. Mas vamos lá. Resident Evil 3, depois a gente entra em Resident Evil Code Verônica. Acho que finalmente não estamos em Recon City. A gente tá jogando com a Claire. É no Alasca, não é? Não, Alasca é no final do jogo. Você tá numa espécie de uma prisão, numa ilha. E aí, em 2000, a gente tem o Code Verônica, que foi lançado pro Dreamcast. E depois foi lançado pra GameCube e pra PlayStation 2. E recentemente ele teve alteração no era nome. Code Verônica X, né? Isso, a versão remasterizada, a versão convertida para essas duas plataformas. Também tem versões bem sutis, alterações bem sutis no jogo. Muda algumas roupas, muda algumas falas, é coisa bem... detalhes mesmo. Do Dreamcast pro Play 2. No caso, o Dreamcast, o que ficava legal mesmo era o fato do VMU lá no meio do controle. Por favor, Michael, explique para o ouvinte que não teve Dreamcast. Vamos lá. O VMU é o memory card do Dreamcast. Ele é um memory card e ao mesmo tempo ele é portátil, certo, da Sega Dreamcast. Ele tem uma telinha de LCD, ele não é plugado direto no videogame, como você vê ou qualquer outro memory card. Ele é plugado no controle. Se você vê o controle do Dreamcast, ele tem um buraco no meio ali. Lá você pluga o VMU e a telinha fica ali no meio do controle para você ver ele. Ele fora, ele tem um direcional e 2 botões. Ele serve como extensão de jogo também, como no caso do... Ele tinha uns minigamezinhos bem simples. Isso, ele tem um minigame que você transfere o minigame do disco pra ele pelo próprio videogame, tira e joga na rua, por exemplo. Assim. Se você nunca teve contato com o Dreamcast, ele é o novo Wii U. Ele tem a mesma ideia. A única diferença é que ele era memory card. E quando você jogava, ele apresentava alguma função. No caso do Resident Evil, você podia ver o seu batimento cardíaco, né? Não. Não era isso? No Resident Evil ele era o mapa. Ele é o mapa. Podia jurar. Ele era o mapa do jogo. O versão do Dreamcast eu não joguei. É que um colega meu me contou, então acho que ele possa afirmar isso errado, eu vou pegá-lo. Eu não lembro direito. Na verdade, eu lembro que era o mapa. Eu acho que no cantinho da telinha ele tinha seu batimento cardíaco, alguma coisa assim. Mas a lembrança maior que eu tenho é que era o mapa do jogo, sim. Ele é muito... Apesar que não era uma tela lá grande, uau, tipo uma tela que se diga, né? Uma telinha comum. Ele lembra muito, na verdade, o Pocket Station. Nossa, se foi longe agora, hein? Segundo podcast. Então, o Pocket Station, outra explicaçãozinha, é uma extensão de jogo também do PlayStation 1. Cara, minha cabeça acabou de explodir. Eu nunca imaginei que existia isso pro Play 1. Existia, cara. Só que ele tem um problema, ele só funciona no console tijolão, no antigo. O Slim... eu tô vendo agora aqui no Google, eu nunca soube da existência disso, cara. Não, pouca gente sabe, ele não foi tão popular, tanto que na época não era fácil de achar, não veio muito pra cá, era caro também, poucos jogos eram compatíveis com ele pra passar conteúdo. Ele basicamente era uma extensão do seu jogo de PlayStation 1. Você plugava ele atrás do videogame, alguns jogos reconheciam ele, e você passava conteúdo diretamente. Você ia lá transferir para VMU, ele passava um arquivinho, você jogava esse joguinho no seu Pocket Station, no metrô, na rua, no trem, onde você quisesse. Pelo que eu tô vendo aqui, ele é meio uma espécie de um Tamagotchi, né, cara? Ele era um bichinho virtual também, tinha um gatinho, né? Exatamente. Eu acho que era o Final Fantasy que passava um joguinho tipo Tamagotchi pra ele. Era o Chocobo Racing. O Chocobo Racing é um joguinho de corrida do Final Fantasy. Acho que o Legend of... tem o Legend of alguma coisa. Legend of Mana é do Super Nintendo.
Não, mas vamos lá. Não vamos perder a pauta. Google nos ensinou mais alguma coisa. Exatamente. Qualquer coisa vê no Google, você vai saber o que é Pocket Qualquer coisa Station. você vê no Google, você vê. E continuando, nessa parte do Resident Evil é quando os personagens começam a decidir se vingar da empresa. E eles botam na cabeça que eles são escolhidos, né, pra destruir ela. E eles viraram justiceiros. Pode-se dizer assim, né? Deixaram de E a ser Claire- sobreviventes. Deixaram de ser sobreviventes e viraram justiceiros. Eles viraram heróis. E pouco tempo depois, coisas de meses, a Claire já vai buscar indícios da origem da Umbrella numa ilha. E ela vai descobrir o projeto Code Verônica. Enfim, é uma trama bem complexa. Nessa o Leon, a Jill já somem do palco, só fica a Claire. E no meio do jogo, no fim do jogo, basicamente, você se reencontra com o seu irmão, o Chris Redfield, que é o protagonista do primeiro jogo. E lá você descobre, eu achei que o Code Verônica foi mais uma revelação. Porque ele vai revelar que o verdadeiro vilão do jogo é o Albert Wesker, que é o cara do Resident Evil 1 também. E você descobre que ele tá do lado da Umbrella. Inclusive tem uma CG muito bacana dos dois lutando, e o Albert Wesker tira o óculos e mostra que ele não é mais humano, ele já é outra coisa. Sim, mas no 1 você já saca, né? No 1 você não saca que ele tem ligação com a Umbrella. É que eu não lembro do 1. Não, no 1 é o último chefão que você luta em cima do heliponto lá da mansão, é o Tyrant, né, que eles chamam. Foi o Wesker que liberta ele da câmara criogênica. Por falar em Tyrant, como a Capcom adora esse bicho, hein, meu? I love you! I love you! No Resident Evil 1 é o Tyrant, no Code Verônica é o Tyrant, no Outbreak é o Tyrant. Eu acho que no Operation Recon City também é o Tyrant. Não, isso só comprova que a Umbrella vai reaproveitando suas armas biológicas, não faz só um. Acho que o único que foi único mesmo foi o Nemesis. Resident Evil 0, 2, 3, 4, 5, 6. E depois de Code Verônica, eu acho que o Code Verônica é o último da saga velha. Se você ouviu o nosso podcast de Star Wars na semana passada, ou ano passado, dependendo de quando você estiver ouvindo isso, né? Mas é o quinto podcast. Foi o anterior a esse, pronto. Igualzinho, o mesmo termo que a gente usa do Star Wars, que é a saga clássica e a saga antiga, eu acredito que pode ser aplicada a Resident Evil. Do 1 ao Code Verônica é a saga clássica, a saga antiga. E daí pra frente, a Capcom desandou. Oh my god. Não, do 0 ao Code Verônica. Do 0 ao Code Verônica, desculpe. Porque ainda tinha aquele... É que o 0 tem a mesma jogabilidade de você apertar pra levantar a arma e o remake atirar. também do 1, que foi lançado em 2000, acho que é 2000, eu acho. 2002. Que lançou em 98 lançou pro Nintendo Wii e em 2002 lançou pro GameCube o remake do 1. Enfim, esses jogos que tem aquela jogabilidade de tanque, eles tinham ainda a essência do survival horror, de você ficar tenso, de te assustar, de fazer você ter um baú limitado para você guardar os seus itens. Ele obrigava o jogador a pensar. Do Code Verônica pra frente, quando lançou Resident Evil 4, que já vem a saga nova, que é aí que muitos haters, muitos fãs já começaram a cortar os pulsos, né? Já mudou jogabilidade, mudou parte gráfica, mudou inimigo. Porque o jogo já ficou diferente. Você lembra, Michael, do estardalhaço que o Resident Evil 4 fez na mídia? Cara, lembro em partes porque eu não peguei ele logo de cara. Demorou um pouco pra eu pegar a versão minha do Resident Evil 4. Mas, cara, de cara foi se acostumar, eu posso dizer assim. Eu vi que eu fiquei muito ansioso sempre gostei de Resident Evil, sempre fui fã do Resident Evil. Apesar de que quando era criança eu não jogava porque eu tinha medo, foi de alguns anos pra cá que eu comprei de uma época um Play 1. Logo quando lançou o Play 2 eu comprei um Play 1, na época não dava pra comprar um Play 2, eu revivi os jogos antigos da franquia. E logo quando eu comprei o Play 2, né, joguei o Code Verônica e fiquei muito ansioso pra jogar o 6. Todo o conceito novo, todos os gráficos novos, o menu, os controles, isso causou muita polêmica. As pessoas acharam que aquilo já ia dar merda e eu acredito que essas pessoas estavam certas. Porque de lá pra cá, perdeu a identidade. O jogo foi perdendo a identidade. O 4 ainda tinha aquele espírito de Resident Evil que a gente conhece. Mas à medida que ele foi passando, ele foi perdendo a identidade dele. Eu gostei muito do 4, joguei ele várias vezes. Foram lançadas várias versões do jogo. Versão com munição infinita, versão com vida infinita. Ele ficou um jogo bem popular pro PlayStation 2. Bom, eu gostei do jogo. Você gostou do Resident Evil 4? Cara, eu gostei, joguei muito. Eu achei que
tava bom. O Leon é um personagem cativante, cara. O que tiver ele, você vai jogar, cara. Não tem como. Ele é o herói. Ele é o herói, cara. Ele e o Chris e a Jill, cara, vai. Então, Eles são os frontmans do Resident Evil. da série toda, na verdade. Cara, o 4, ele tem um pouco da essência ainda, porque o 4 dá, como eu posso dizer, dependendo do nível de dificuldade que tá jogando, você tem que pensar mais e correr mais do que atirar. Isso é legal, cara. Você fica na adrenalina. Você tinha mais estratégia. Na verdade, o jogo, ele tinha uma pegada mais shooter, só que ele não tirou a necessidade de você pensar. De você, tipo, nem sempre vai valer a pena você atirar naquele inimigo, porque talvez você tenha que guardar essa bala mais pra frente. Tinha também o lance da mala, que, eu adorava mexer nessa mala. Oh, I love you. I love you. Eu achei genial esse... Muita gente não gostou, né? Porque dava pra você, se você for esperto, você conseguia reaproveitar bastante o menu. Mas você organizar as balas, as caixinhas de bala, as armas, as granadas, eu gostava muito de mexer. Eu passava um bom tempo organizando a mala pra poder criar espaço. Isso. Ele tinha vantagem também que as armas eram muito customizáveis. Isso, tinha o vendedor, né? Welcome. What are you buying? What are you buying? Se você clica lá, vai vender ele. What are you selling? What are you selling? Nossa, era muito bom. Era muito cara. bom, era muito esse bom. jogo. Thank you. Sempre matava ele. E o zumbi? E o zumbi? Ah, E o zumbi? agarra-no! Agárrenlo! Detrás de ti, péssimo. Nossa, era muito louco. Detrás de ti, imbécil! Não deixe que te escape. E logo de cara, você meio que ria disso, Ria, né? com certeza. Era um dos poucos jogos na época que você conseguia compreender por fala o que ele estava dizendo, por mais que Ele passava na Europa, né? passava na Europa. Era muito bacana o jogo. E apesar de que... A gente não falou nada da história, só falou do Não, jogo, mas a ideia né? é essa. Eu quero falar do jogo, não quero falar da história. A história é muito complexa, cara. Não, só o basicona, só, mano. Vamos lá. Cerebro. Tudo bem. Então, manda aí. O Leo foi promovido... Leon foi promovido a babá da filha do presidente. Brincadeira. Oh my God. Não, foi sim. Foi, verdade. Em partes, na verdade. Beleza. O Leon chega lá no tal vilarejo porque com a missão de salvar a filha do presidente, a Cheryl. Help me, Leon. Lá ele descobre uma seita, um barato estranho lá. Logo de cara ele encontra um corpo de um dos soldados que foram enviados primeiro, queimando na fogueira. Daí ele começa a ver que os moradores desse vilarejo estavam agindo de forma estranha. Até que logo de cara você acaba tendo que fugir dos inimigos, né? Você acaba lutando contra uma horda de possuídos, né? Acho que eu posso dizer assim, durante os primeiros minutos do jogo. Até tocar a sirene de uma igreja e todo mundo para e vai até essa igreja. Unbelievable. E aí, a partir daí que a trama começa a se desenrolar, você tenta descobrir o que estava acontecendo com aquelas pessoas, começa a sacar que elas não estão agindo como pessoas normais. Crazy psycho hose beast, and I don't know what to do. You gotta help me, man. E por aí vai, até chegar aonde se encontra a filha do presidente, salvá-la, né? Uma coisa bacana nos Resident Evil, todos são assim. É uma marca registrada. Todo o começo do Resident Evil, ele tem um ar místico, um ar mitológico, que às vezes faz você acreditar, tipo, que toda aquela obra, todas aquelas criaturas são obras espirituais, é algo que veio do inferno. E sempre da metade pro fim, você acaba parando num complexo subterrâneo, com laboratórios. Let me out of here. E aí mostra as pretensões da Umbrella, e por fim a base explode. Wait a minute. Sempre é assim. Sim, mas até o 4. O 4 não tem mais Umbrella. Não, eu digo, mas isso é uma registrada. Diferente do 4, não ser mais Umbrella, e do 5, a partir daí ser a Tricell, eu digo, isso é um ritmo que o Resident Evil tem. É a marca registrada da carteirinha deles. Sempre assim, é uma coisa bacana. E o Resident Evil 4, ele tinha esse forte senso de misticismo. Porque era uma cita religiosa, ele já começou a entrar num clima mais hollywoodiano, já tinha os Kick Time Events, que na época, pra mim isso era novidade. Nossa, eu pirava a cabeça. E era muito bom. Nossa, o Kick Time Event era demais. A parte que está no barco, no meio do lago, e vem um bicho gigante te engolir, você tem que jogar a lança nele, é muito bom. Eu adorava. O que mais me motivava a jogar o Resident Evil mais e mais era os Kick Time Events. E eu errava de propósito só pra ver o videozinho que acontecia. E o esquema também, cara, de você
apertar o gatilho, jogar pro lado pra se desviar da pedra, ou do monstro te atacando. Era muito bom, apesar que você não podia andar, ou você andava ou você atirava. E como ele tinha já essa pegada nova, ele tinha essa pegada de shooter, só que ele não deixou de ser um jogo de survivor. Tem inimigos que você tem que ter estratégia, tem inimigos que não vai valer tanto a pena você gastar bala pra matar, tem inimigos que são mais fortes, né? Você já tem uma armadura, e ele é cego, você não pode fazer barulho, senão ele vem até você e você tem que atirar nas costas dele certinho. Lembra desse cara? Lembro, cara, é muito horrível. Esse cara me dava muita agonia. Aí tem um sino, geralmente tinha um sino, você estava no sino, ele corria pro sino, você já aproveitava e matava ele. Era muito bacana, tinha todo esse senso. E o castelo, aquelas estátuas, e à medida que você ia indo, você ia encontrando cada vez mais ciência. O Jack Krauser, que eu achei que era um personagem muito carismático, um vilão muito bom, infelizmente não foi explorado, e o 4 do entender que ele não morreu também. O Krauser, você explora ele mais no Umbrella Chronicles. Eu não joguei esse, então acho que é por isso. Do Nintendo Wii. Só que é antes, cara, é uma missão dele com o Leon. Não joga, é uma porcaria, cara. Ele lembra aquele House of Dead, tá ligado? Que é só mira na tela? Sim, você só atira e você não anda. Você é tipo Time Crisis. Isso. É, eu fui cara, perama, sinceramente não gosto. Mas é Resident Evil, né? Quem é fã é bom você ter no currículo mais um Nossa, jogo. se for você ter no currículo, ó, velho, pode comprar aí HQ. Pode comprar os filmes. Pode comprar livro. Tem mangá também, não tem? Não. Tem quadrinho. Tem, que a gente viu na Liberdade Tem aquele dia. Tem livros aí lançando. Mas Livros tem uma porrada já. É o Star Wars, cara. Resident Evil virou Star Wars, virou uma franquia, virou um universo expandido. Universo expandido de Resident Evil. Exatamente, cara. Filme animado, HQ, mangá, jogo, livro. Por aí vai. E Resident Evil, acho que ele passou em todas as plataformas, né, cara? Ele foi pro Game Boy, Nintendo DS, celular... Passou o falecido N-Gage, iPhone, iPad, Play 1, Play 2, todos. Passou em todos. É franquia, não tem jeito, franquia. E foi quando acabou. Caça-níqueis da Capcom. Resident Evil 0, 2, 3, 4, 5, 6. Foi quando acabou o 4 que a gente ficou um bom tempo sem ouvir falar em Resident Evil, pelo menos história oficial. Depois do 4, que foi lançado em 2005, a gente teve aí... Então a gente teve 4 anos sem um Resident Evil oficial. A gente só teve spin-off. A gente teve Resident Evil Outbreak, teve Resident Evil para outras plataformas, o que não vale nem a pena ser mencionado, que eu acho que nem conta como Resident Evil. Eu acho que o Outbreak, até por mencionar, eu acho que ele tinha tudo para dar certo, só que ele tinha loads muito longos. E isso quebrava o clima do jogo. E mesmo ele sendo pra Play 2, o foco dele era online, cara. Era online, né? E pouca gente conectava com o Play 2. Pelo menos aqui que eu conhecia, ninguém fazia isso. Mas era bacana, cara. Eu até agora nunca conheci alguém que se conectou no Play 2. Era bacana você dar ordens pros seus colegas, cada um tinha uma habilidade, o encanador podia fazer armas, o policial era mais forte. Ele era survivor mesmo. E era mais survivor mesmo, cara. Você não tinha tanta arma de atirar. Você tinha que pegar taco, quebrar um poste e bater com o poste. Wait a minute! Não, bater com poste, Maio. Como assim bater com poste? Cara, era um poste de rua quebrado no chão, você podia pegar ele e bater com ele nos zumbis. Não era um pedaço de ferro, Maio. Com poste não é meio grande? Ah, não lembro, cara. Faz tempo. Não, mas ok, whatever. Continuando. Enfim, você tinha que se virar no jogo. O jogo te dava uma mecânica pra se virar e você tinha que ter um relacionamento com seus amigos. Se você fosse grosso com eles, o NPC, ele simplesmente deixava você sozinho e ia se aventurar na missão. E eu acho que o jogo não foi bom porque ele não era um jogo direto. Ele tinha missões, você se quisesse podia pular pra missão 5 direto. Aí ele também se passava entre o 2 e o 3, né? Que passava em Raccoon City. E eu achava que se não fosse pelos loads, o jogo teria sido mais dinâmico. O jogo esfriava muito, o load muito longo. Mas continuando. Em 2009, a gente teve aquele estardalhaço. O Resident Evil 5. Teve a bomba. Resident Evil 5. Se as pessoas, se aqueles jogadores haters que não gostavam do 4, quando viram o 5, então, nossa, eles cortaram os pulsos e se enforcaram e se afogaram na banheira. Porque o jogo aí, sim, ele perdeu todo o conceito de survival horror. Ele virou um jogo de atire primeiro, pergunte depois. Virou muito frenético, né? Ele virou um ritmo totalmente diferente.
Aí você joga com o Chris e ele está na África, né? Já não é mais Umbrella e ele meio que faz parte de uma organização e ele é especializado em eliminar armas biológicas, né? É isso mesmo, Michael? Tô certo? Sim, tá correto. Você tem uma parceira chamada Shiva no jogo, ela é uma habitante local, altamente treinada também. Cara, não tem como lembrar muita coisa, mano, porque sim, um jogo muito bom. Foi ele que me fez comprar o meu Xbox 360. 2. Certeza, sabia. A maioria da galera comprou. Meu, ele chocou, mas assim, você não pode negar que ele não é mais o Resident Evil, ele virou um jogo de tiro. Virou, não, com certeza, ele virou um jogo de ação. Quando eu joguei a primeira vez, eu gostei muito, adorei, joguei, salvei umas 3 vezes. Só que quando você passa aquele calor, que você analisa a situação, você percebe o que o jogo virou. Ele não tinha tanto foco nos quebra-cabeças. Ele já queria fazer uma temática mais multiplayer, né? Uma cooperativa, parceiros, né? Ali já tinha aquela história mais complexa, já mostrava o Robert Wesker liderando a organização, a Tricell, que é a sucessora da Umbrella. Enfim, virou um jogo de tiro. Muita coisa de filme B, aquela coisa bem hollywoodiana mesmo, como eu digo, virou demais. Muito kick time, enfim, muito elemento do 4. Você vê que foi aproveitado mesmo. O menu já largou, eu achei que o menu não era funcional. Você tinha que ter aquela coisa, tipo, você precisava muito de uma energia. O seu personagem ia na sua frente, pegava e usava, só que não era pra ele ter usado. Eu passei muita raiva com o meu parceiro, controlado pela máquina. E a gente... mas ela te ajuda também, cara, querendo ou não. Não, ela ajuda. Eu falo mais pra item. Eu achei que ela não era muito útil pra item, sabe? É da hora que você fala, follow me, ela, Roger. Roger! Quando você dava alguma ordem absurda também, numa situação crítica, como é que ela falava? Você falava pra ela subir em algum lugar que não teria como ela subir, ela, do you cope serious? Can't be serious. Era bom. É um jogo bom. Deixa eu lembrar de outra frase. Go! Roger, Split up! Roger Fan out! that. Roger, okay, leave it Follow to me. me. I can't right now. You can't be serious. Forget it. Scope out the area. We can cover more ground separately. Wait, I need ammo. I need a herb. I need a grenade. Use this. Take this. Chris! Jill! Wesker! Enfim, jogo de tiro. Tinha um gráfico muito bom pra época. Ainda tem um gráfico que é aceitável, já que hoje em dia tudo é gráfico, né? E foi quando a gente... O que desandou, na verdade, cara, posso falar? Fala aí. O que desandou, que quando deixou de ser zumbi, começou a vir os... Como é que eu posso falar, cara? Os possuídos, vai. Como é que eles chamavam mesmo? Eram possuídos, não eram? Não, na verdade eles não tinham nome. Tá, era os mano bizarro do... Eles tinham um parasita, na verdade, no vamos corpo. Colocar assim, pessoas infectadas. Já era um parasita que dominava a consciência da pessoa e, de acordo com o corpo e o sistema imunológico, ele reagia e a pessoa virava uma criatura. Tanto que o Leon tava, né, com o parasita no corpo, no 4. Tinha, ele tava parasita no corpo e a luta pela sobrevivência do Leon era pra se livrar, encontrar a cura pra ele e pra filha do presidente no 4. Ela também tava. No 5 já tem essa coisa, o povo já... no 4 o povo já olhou torto, né? Tipo, porra, não é zumbi, já tem inteligência, outras pessoas já olharam e falaram assim, caramba, agora eles revidam, né, e tal. Meu irmão, pra você ter uma ideia, eles acendiam banana de dinamite e andavam de moto. No 5? Eu acho que já era no 4. Não, no 4 era dinamite, a moto já era no 5. É verdade. A moto já era no 5. Deixou totalmente de ser aquele inimigo que a gente conheceu da saga nova. Apesar de que, assim, eu acho que... Você praticamente tá matando humanos no jogo. Você tá matando gente possuída. Resident Evil 0, 3, 4, 5, 6. E no 6 foi quando foi o Martyr, né? O 6, ele já deixou de ser totalmente o Resident Evil, ele virou um jogo totalmente de ação. Formando duplas.
Só que a Capcom fez um esqueminha muito curioso que, como posso dizer, ela atendeu, ela ouviu a crítica do público e ela tentou fazer algo a respeito. Então o que ela fez? Ela fez 6 personagens jogáveis em 3 campanhas diferentes, formando duplas. Na parte do você joga com o Leon e com a Helena, uma personagem nova, e o Leon, ele já volta àquela coisa clássica do Resident Evil 4. Ele lembra muito o 4. É uma campanha muito boa que eu joguei. No Chris, o Chris e o Jake Pierce, outro personagem novo também, já é ação frenética e já tá lutando contra inimigos. Eles são possuídos mesmo ou são rebeldes, cara? Semelhantes aos 5, só que eles estão mais inteligentes, mais agressivos e já atiram. Já é bem shooter. Eles chamam de Jago. É meio que eles se autocontaminam com o vírus novo e pra buscar mais força, mais agilidade. Ah, eles são rebeldes então. Eles são rebeldes. Entendi. E virou Gears of War, cara. Chris virou Gears of War, a campanha do Chris. E o terceiro que eu achei uma sacanagem, que é com a Ashley e com o Jake, que é o filho do Wesker. E ele tem a cura no sangue. E já tem um inimigo, um bicho estranho que fica perseguindo você o tempo todo. Só que não explica muito bem o porquê que ele persegue justamente o Jake. Já tem eles tentaram reviver o Resident Evil 3. Eles tentaram ressuscitar o Nemesis, sabe? Aquele medo, aquela tensão. Só que eu achei que eles fracassaram miseravelmente. Sim. A campanha mesmo, ele é o Leon. Resident Evil 6 é o Leon, a campanha... As 3 são curtas, se você for pegar só pra uma campanha, né? As 3 você tá num jogo longo, um jogo bem aproveitado. Só que, se você for comprar só por causa de uma campanha, eu sinto muito, você vai se decepcionar. Eu achei que o 6, ele é um bom jogo. O problema é que a história acabou tomando um rumo que desagradou muita gente. E o jogo teve que mudar. A história foi evoluindo. E eles pensaram, eu não vou mais colocar um zumbi lento. Eu vou colocar um inimigo que revide. Pra reaproveitar toda essa jogabilidade que eles criaram. Mano, é o que como é que eu posso falar? É o que o público e a tendência de jogo tá pedindo pra agora, né? Uma coisa dinâmica. Então o 6, ele tenta meio que um golpe de marketing pra quando vir o 7, eles souberem em que ponto investir. Sendo que pra mim, o 4... E corrigiu o que deu errado nesse, né? Corrigiu o que deu errado. Porque pra mim, o 4, o 5 e o 6, eles estão fazendo uma experiência. Eles estão vendo o que vai agradar o público. Porque o 4 tinha uma pegada X. O 5 tinha uma pegada Y. Sim. O 6, eles já colocaram um pouco de tudo, cara. Eles viram qual que agradaria mais, porque eu acho que na boa, quando vir o 7, né, e se continuar assim, espero até o Resident Evil 16 já esteja bom de novo. Né? Nossa, mas como é que eu posso falar? É novela Resident Evil, igual no filme, cara. Virou uma franquia, e é aí que a gente entra, na minha opinião. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Nas minhas andanças pela internet, no Facebook, eu encontrei uma foto lá de um super fã de Resident Evil, que ele tinha todos os jogos, figuras de ação, filme, livro, HQ, e o caramba, ali tirou foto de tudo bonitão pra galera babar. Beleza. Aí eu vou lá e vejo um comentário na foto, o seguinte: o moleque olha e fala: sou muito fã de Resident Evil. Jogo desde o Resident Evil 4 e acabei de comprar o 6. Aí você só responde embaixo: filhão, então você não jogou Resident Evil. Você jogou um jogo de tiro chamado Resident Evil. Exatamente, você não jogou a origem, o que é Resident Evil mesmo, de verdade. Um pouco antes de gravar o podcast, vindo pra casa, eu tinha uma seguinte opinião. Resident Evil 6 me agradou, porque eu sou fã. Eu queria jogar mais pela história, porque a jogabilidade eu já conhecia. É o Resident Evil 5 e 4. Atirar e atirar. E eu pensei assim, olha, eu acho que a Capcom tá experimentando e tal, tá aquela coisa. Eu acho que eles foram obrigados a fazer essa mudança de contexto de inimigo, de zumbi, colocar um inimigo mais rápido por culpa das tendências novas, dos jogadores novos. Afinal, a empresa tem que lucrar. Não é só o teor artístico. Exatamente. Né? Não vamos ser hipócritas. Só que um pouco antes de gravar, quando cheguei em casa, que eu pensei de novo, eu vi o meu Dead Space na prateleira. E eu pensei, caraca, nessa geração, Dead Space conseguiu fazer um jogo de survival horror muito melhor do que uma franquia que tá no mercado há muito tempo.
e que já tem experiência no mercado. Nessa geração, Dead Space é o único jogo de survival horror que presta, que você pode chamar de survivor. Thank you. O jogo é terror mesmo, o jogo é pesado, cara. Em breve eu gosto muito de Dead Space, gostaria de fazer um podcast futuramente sobre ele. Não, sem sombra de dúvida. Tá chegando o 3, inclusive ano que vem. Mas enfim, eles poderiam... Quando eu olhei o Dead Space, que eu lembrei do Dead Space, eu pensei, não. Eles não foram obrigados a fazer isso pra agradar as pessoas. Porque eles poderiam muito bem ter feito um jogo que poderia destruir Dead Space e voltar ao terror de verdade. Então, eu acho que de lá pra cá, quando eu tava refletindo, eu tiro o crédito da Capcom. Porque eu acho que eles criaram o 6 e o 5 com o intuito de fazer aquela coisa hollywoodiana. Porque hoje tudo é assim, cara. Tudo aqui que tá no evento, é gráfico bonito, é aquela coisa estrondosa, como um Call of Duty da vida, pra ganhar dinheiro. Você lança um Resident Evil 5, passa alguns meses, você lança Resident Evil 5 Gold Edition. Então virou uma franquia, aquela coisa, lança Resident Evil 5, passa alguns meses, lança Resident Evil 5 Gold Edition. Eu tenho certeza que até ano que vem eles vão relançar Resident Evil 6 de novo. Eu acho que a Capcom, ela tentou, acho que hoje em dia ela tá focada no dinheiro, ela quer fazer uma coisa hollywoodiana, ganhar a grana dela, e vai fazer sempre algo que o público quer ver. E infelizmente, as pessoas criticam a produtora, criticam não sei o que, só que eu acho que o público cria o jogo também. Não, sem sombra de dúvida. Porque o jogo, hoje, o que o povo quer? O povo quer cena de ação ininterrupta, ele quer Quick Time Event, ele quer um gráfico estrondoso. Ele quer momento épico de 3 em 3 minutos. Isso. Inclusive, se não tiver isso, a pessoa vai criticar. Tipo, não teve muita ação. O jogo foi parado. E isso tá mal acostumando o jogador. Sabe o que eu acho horrível, cara? Você vai levar como se fosse uma cutucada em você, por um comentário que você fez esses dias. Mas, cara, eu acho muito estranho você ter um jogo que você acha o jogo completo. Você vê o jogo perfeito. Tem os momentos certos nas horas certas, tem um gráfico legal, tem uma trilha sonora legal, tem uma parte envolvente, o jogo te prende e tal. Mas você condenar o jogo todo porque ele não tem um final legal. Depois de todas as horas que o jogo te proporcionou. Não, é assim. Sim. Você está falando do Uncharted 3. Não estou condenando o Uncharted 3. É bom que entra nesse meu termo, que a gente está falando de Quick Time Event, está falando de jogador atual. O Uncharted 3, ele é um jogo totalmente... Ele é muito bom. Ele é completo. Eu só me expressei mal. Eu não acho que o final foi ruim. Eu achei que os vilões não tiveram um fim adequado. Eu achei que foi muito injusto com aquele personagem. Sabe, não deram uma atenção necessária pra eles. Como no 2. No 2, o vilão, você tem uma luta com o vilão ali, você desenvolve a história dele, você vê, como posso explicar? Você pega a carisma do vilão. No Uncharted... É que, na verdade, o Uncharted 3, os vilões não são lá grande coisa, cara. É uma velha decrépita lá e um tiozinho com arma idiota. É a Margot e um cara. Agora eu penso, eu acho que... O que acontece? A Margot morre afogada na areia movediça. E o capanga dela, que ele mexe com alucinógenos, cara, você só luta com ele quando a cidade está desmoronando, você bate nele, depois ele leva um tiro e morre. Você sabe, não foi dramático. Achei que, por ser um jogo muito cinematográfico, ele tinha a obrigação de pelo menos fazer algo cinematográfico com os vilões. Eu acho que, por exemplo, minha opinião, se ele tivesse jogado uma última droga no Nathan Drake, para dar a entender que o inimigo, aquela pessoa normal, tivesse poderes, como o jogo fez um pouco antes com os inimigos normais. Nathan Drake bebeu a água, ele começou a ver coisas estranhas. No fim, os inimigos ficavam parecendo um motoqueiro fantasma, eles pareciam imortais. E era mais difícil aquela parte. Aí no fim, era mais difícil aquela parte. Passa o efeito, pronto, o jogo volta ao normal. Por que ele não fez isso com o último vilão?
Porque, por mais que sejam pessoas normais, eles eram vilões interessantes, como todo personagem de Uncharted. É a mesma coisa que você pegar o Nathan Drake e simplesmente acabar o 3 e começar o Uncharted 4 e falar, olha, Nathan Drake morreu, esse é o filho dele e você vai jogar com ele agora. Você vai se sentir injustiçado, porque ele é um ótimo personagem. Com certeza. E pelo menos não mostrou aquele momento de drama dele, aquele momento importante. Tá satisfeito agora? Foi bom? Gostou agora da desculpa? Sim, colou, valeu. Ah, obrigado. Bom, colou, né? Que bom. Sim. Nem sei se essa parte vai ficar até o final, mas se quiser editar que não tem nada a ver. Eu ia guardar isso para a próxima gravação do Uncharted. Mas como você levantou esse termo agora, já fica uma prévia pro ouvinte do que a gente vai falar na próxima gravação. Corta essa parte aí e guarda pro Lordcast do Uncharted. Pronto? Tá bom. Resident Evil 0, 2, 3, 4, 5, 6. O problema é que a gente perdeu a pauta, não sei do que a gente tava falando. A gente tava no descambamento da Capcom e seus caça-níqueis. Então, e no fim o que acontece? O jogador cria o jogo também. Eu acho que a Capcom ouviu a reclamação dos jogadores e colocaram realmente a campanha do Leon com os zumbis normais, a campanha do Chris e a campanha do Jake, cada um com o seu estilo pra ver se agrada todo mundo e ganhar a grana dela. Eu só acho que o Resident Evil 6, ele tá sendo injustiçado pela mídia. Muita gente fala que o jogo é uma merda, o jogo é uma bosta. Não é isso. Pega uma pessoa, mano, que vai numa loja qualquer e paga R$10 pelo Resident Evil 6. Piratex. Aí, ela olha assim a pastinha, que não vamos ser hipócritas, que a gente sabe como é que funciona. Ele vê lá Resident Evil 6, Black Ops 2, que jogo aí lançou aí novo aí? Assassin's Creed 3. Ela pega 50 conto, compra jogo a rodo. Ela vai chegar em casa, desses 5 jogos que ela comprou, ela mal vai aproveitar 100% um jogo sequer. Porque ele não pagou o preço por aquilo, ele não vai dar o valor que aquilo merecia. Agora você pega o mesmo jogador, que só pode comprar um jogo por mês com o salário dele. Pagou 200 conto no seu Resident Evil. Ele vai pagar R$199, o que eu acho um absurdo. Porque você pega o Assassin's Creed 3, que também foi um lançamento muito estrondoso, e ele foi 150, 160, só que ele não é o mesmo título que é um Resident Evil da vida. Não, no meu ver, tá no mesmo nível, se brincar, até melhor agora. Não, Assassin's Creed eu falo, Mas, Resident Evil tem nome, cara. Tem estrada. Ele tem estrada, ele é mais clássico. Assassin's Creed já virou um clássico, mas ele é mais novinho, ele tá amadurecendo, né? Nosso podcast número 4, que o diga. E o cara ele vai gastar R$200 naquele jogo, ele vai chegar na casa dele, o cara vai debulhar o jogo. Ele vai poder fazer tudo que ele puder pra fazer aqueles R$200 valer. Então eu acho que quando uma pessoa vai estar um hater falando mal de Resident Evil 6... Eu acho que a maioria vai falar mal sendo aquela pessoa que pagou R$10 no jogo. Ou igual um brother meu que fez um comentário no Facebook porque ele trabalha em loja de videogame. Ele pode jogar, mas ele não pagou por aquilo. Eu acho que isso acaba influenciando muito na nota. Não tô falando que se você compra um jogo de R$10, você vai ter opiniões ruins. Não, isso aí nada a ver. Você compra o jogo que você quiser. Eu quero dizer que o peso do valor que você paga por aquilo vai influenciar na sua opinião. Então eu não concordo a pessoa totalmente destruir o Resident Evil 6. Porque pelo menos alguma coisa você vai conseguir salvar. Porque o jogo, ele talvez não seja 100% bom, mas ele teve bons momentos. E eu confesso que pelo menos a campanha do Leon, foi muito boa de se jogar. Foi muito épica, foi bastante ação. Infelizmente não é mais aquele survival horror que a gente gostava. Mas fazer o quê? O jogo tá assim. As coisas mudam. Vai ter que se acostumar. Quem sabe o Resident Evil 7, eles fazem um reboot, ou volta a ser como era antes, entra um novo palco de novos heróis e novos vírus, enfim. Ah, cara, já fizeram tanto remake, cara, o que custa? O que custa, né? Faz um reboot, não sei. Vai que cola, né? Afinal, a Capcom... Pra mim rolava, Capcom hoje, eu vejo a Capcom com um pouco de preconceito, porque eu acho que ela quer pegar o dinheiro do jogador. Você pega jogos como Marvel's Capcom,
e lança o mesmo jogo, só que versão Ultimate Edition, pega Street Fighter 4, aí depois Street Fighter 4 edição de aniversário, depois Street Fighter 4... Não, foi Street Fighter 4, depois o Super Street Fighter sabe? 4. Mas na verdade é o mesmo jogo. Por que não lançou uma DLC pra pessoa poder comprar ou simplesmente baixar? Eu acho que a Capcom tá muito assim, ela tá só dando o que o público quer, entendeu? Ela não tá moderando. Cara, as desculpas, a desculpa que a Capcom deu quando ela lançou o Super Street Fighter 4, que era pra apresentar mais personagens, que era pra deixar o jogo mais equilibrado, que tinha personagem que era mais forte que o outro, que tinha o bug do Fei Long lá, que ele ficava dando poder infinito várias vezes, você já viu? Era o argumento porque como é um jogo de luta, geralmente jogos de luta pela Capcom vão pra torneios mundiais, né? Então como os caras são muito profissionais, os caras sempre encontram um jeito de sacanear, né, cara? Cara, mas essas desculpas que eles deram, cara, numa atualização, corrigem, cara. Não precisava lançar um outro jogo pra fazer a galera comprar de novo. Eles corrigem, é isso que vem a questão. Em vez de ele atualizar, que nem, eu tenho certeza, daqui a pouquinho eles vão fazer uma nova atualização de Resident Evil 6, eles podem muito bem colocar mais uma campanha e ganhar mais $20 em cima disso. O cara já gastou R$200, ele vai gastar mais R$40 pra poder jogar mais aquele DLC. Eu acho isso injusto. É como eu falo em todo podcast. Não, quanto a DLC com mais conteúdo, isso tem mesmo, cara. Isso aí qualquer produtora faz. Não, DLC com mais conteúdo é uma coisa, beleza. Eu falo assim, pelo menos um exemplo. Um jogo de luta, eles esperam acumular atualizações... E aí coloca 2, 3 personagens e relança um jogo novo. É o Super Street Fighter, que tem o Akuma, o Evil Ryu e mais um lá. Resident Evil 0, 3, 4, 5, 6. Mas é isso, Michael. Vamos para as notas. Dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente. Vamos falar da saga antiga e da saga nova. Que nota você dá para a saga clássica, a saga antiga, Michael? Eu posso estar sendo até um pouco audacioso, mas 5 moedas, cara. Oh my god. Você dá 5... Então é uma coisa que... Eu dou 5 moedas pelas boas lembranças. Não, mas é um jogo que é obrigatório você ter, cara. Se você gosta de jogo... Se você é aquele cara que fala que é fã de Resident Evil e você já jogou do 4 pra frente, então você não gosta de Resident Evil. Cara. Você não sabe o que é Resident Evil. Você pode ser fã, mas você não conhece o que é Resident Evil. E pros jogos novos, especialmente pro 6, por exemplo, que ele já é uma pegada dos 2 anteriores. O que você dá pra eles? 2,5. 2,5. Realmente. Eu acho que tá muito bem dado ainda, na verdade. Eu dou... Eu dou 4 moedas de ouro para a saga clássica. Eu só não dou 5 porque eu acho muita sacanagem eles lançarem remakes para consoles específicos e não lançarem para os outros. Isso aí já é uma mágoa particular minha. Isso aí vale a pena lembrar. E a saga nova, cara, eu dou 3 moedas. Porque assim, por mais que esteja diferente, por mais que não seja mais aquilo que a gente gosta, eu acho que a Capcom tá tentando. Tudo bem que vai sempre o dinheiro em primeiro lugar, mas eles estão tentando. E não adianta você falar que o jogo é ruim, porque você que jogou, que tá ouvindo, e que você odiou Resident Evil 6, eu duvido que pelo menos em algum momento você não curtiu alguma parte do jogo e se divertiu com aquela ação. É isso, pessoal. As notas estão dadas. Agora, se você quiser comprar Resident Evil 6, não vamos indicar você a comprar ou não. Apenas estamos falando aqui nossa opinião, né? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, se quiserem conhecer mais Resident Evil, a gente vai indicar um site que é ResidentEvilDatabase.com. Vamos colocar aqui no post. É muito bom, tem todas as informações. E se a gente falou merda, por favor, nos corrijam. Vocês sabem os nossos Facebooks, né? Facebook é lordcastbr.com. O e-mail do Lordcast, qual é, Michael, por gentileza? lordcastbr@gmail.com. Você pode ter contato com nossos Facebooks e por e-mail. Nós estamos sempre aqui à vontade para ouvir vocês. E é isso, pessoal. Mais um podcast gravado. A gente se vê na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Não sei o que falar. Quer se despedir, Michael? Não, cara, eu tava na empolgação, cara. Cara, não? sempre que eu tô me falar? empolgando no barato, tem que acabar, velho. Ah, mas já é 1h e já tá mais de 1 hora gravando, cara. Boa noite. Você, boa noite.
It's nothing but survival. How can I believe in sin? This world is bleeding now, but you can see his blood. Open your eyes now. Open your arms now. Throw your guns away, because you never can control us with your cruel willpower. Don't never let your love turn to hate. If you say I'm live, break this chains of